Vou fazer um relato que eu creio muito importante sobre a história de Curitiba. Um relato sobre a eleição de 1985. Esta eleição de 1985 foi a primeira eleição, depois de 23 anos, sem eleições diretas, secretas, para a escolha de prefeito da nossa capital. É um fato inédito, porque depois de 23 anos, quando a última foi em 1962, quando elegeu Ivo Arzua Pereira. Aí começou, então, dentro do MDB, a grande luta. O MDB era o partido majoritário em 1985. O presidente da República, José Sarney, governador do estado era José Richa, o prefeito de Curitiba nomeado, Maurício Frutti, tinha 22 vereadores, uma Câmara Municipal de 33 vereadores, de forma que a briga, a disputa dentro do partido do MDB para ser candidato a prefeito de Curitiba para a primeira eleição era muito importante. Alguns disputavam, até um senador de Londrina, que veio transferir o título para o Paraná, disputava a eleição, o Francisco Leite Chaves. Mas a disputa mesmo estava em três. Estava entre Adaildo Spring Pass, que era vereador desde 1968 pelo MDB, deputado estadual na época, Amadeu Giara, vereador de 72 do MDB, deputado federal na época, e o novato Roberto Requião, que era deputado estadual eleito em 82 pelo PMDB, porque ele nunca foi do MDB. Bom, a disputa estava praticamente entre esses três. Roberto Requião, mais hábil, procurou Adaildo Spring Pass e convidou Adaildo para ser seu vice. Adaildo aceitou e passou a integrar-se junto com Roberto Requião, candidato a vice-prefeito Roberto Requião. Praticamente, então, criou e aumentou o seu grupo de apoio. Tinha apoio já do próprio Maurício Frutti. Amadeu Giara ficou sozinho, com pequenos militantes, alguns vereadores do lado dele. Foram para a convenção. A convenção foi uma luta enorme nessa convenção. Esta convenção, houve notícias de traição, de dinheiro, de compra de votos. Foi um desespero danado. Mas o Amadeu Giara perdeu a convenção. Perdeu a convenção e saiu candidato, então, do partido, do PMDB, a prefeito de Curitiba, o deputado estadual Roberto Requião. Amadeu Giara, sentido pelas acusações de compra de voto, com dinheiro, ele se retirou do partido e foi apoiar o candidato adversário do PMDB, foi apoiar o Jaime Lerner. Jaime Lerner era tido como principal candidato. Nas pesquisas ele apontava 60 e tantos por cento, 70% até. 8 candidatos disputavam essa eleição. Entre eles, Paulo Pimentel e também Edésio Passos pelo PT. Disputava Jaime Lerner pelo PDT e então Roberto Requião pelo PMDB. Era uma disputa muito pesada, muito forte a disputa. Mas Jaime Lerner na frente. O livro do Léo de Almeida Neves, lançado agora, ele conta ainda que no dia 23 de setembro, Jaime Lerner tinha 62% na pesquisa eleitoral. Vejam só a força do Jaime Lerner. Todos vão para a rua. O PMDB todo vai para a rua. José Richa pede licença do cargo de governador e vai para as praças, vai para as ruas, vai pedir voto para Roberto Requião. Maurício Frutti, a mesma coisa, Álvaro Dias, senador, Ernesto Faria, senador, ex-vereador de Curitiba, ex-deputado estadual mais votado da história do Paraná, vai para a luta, todos, e a militância também em cima do candidato Roberto Requião. Mas a luta estava difícil, com muita complicação. Era difícil ganhar as eleições. As pesquisas sempre apontando o Jaime Lerner em primeiro lugar. Requião começava a subir devagarzinho, começou com 5 pontos, chegou a 18 pontos, chegou a 30 pontos, mas não chegava a encostar muito no Jaime Lerner. Jaime Lerner era um candidato muito forte mesmo. Mas houve um fato importante nessa parada. Certa vez alguém me apresenta uma pessoa. Eu trabalhava naquela época
eu tinha um programa de televisão comandado pelo jornalista Nuevo Babi, meu grande amigo Nuevo Babi, já falecido, chamado O Repórter. Era primeiro lugar de audiência em Curitiba esse programa. Era muito forte, era meio-dia, na CNT. Hoje CNT, né, na época era TV Paraná, de propriedade do deputado estadual José Carlos Martinez. Martinez deu toda a televisão, nós tínhamos toda a liberdade, era efetivamente uma televisão democrata, dava toda a liberdade a nós, e nós tínhamos um grande programa. Me procurou uma pessoa, dizendo ser coordenador da campanha do Jaime Lerner. Nome dele, jornalista, Joaquim Severino do Nascimento. Me procurou e disse que estava aborrecido com o comitê do Jaime Lerner, que tinha saído do Jaime Lerner, e que queria dar uma entrevista para o programa O Repórter, para gravar uma entrevista conosco. Isso foi no dia 31. Nós marcamos então a hora para gravar essa entrevista, fechamos o estúdio, Babi e eu, Nuevo Babi e eu, gravamos uma entrevista com Joaquim Severino do Nascimento. Ele disse horrores da campanha do Jaime Lerner, contou tudo o que acontecia na campanha do Jaime Lerner. Eu me lembro que convidamos depois o próprio Roberto Requião, talvez até o Zé Richa também, Álvaro Dias, com certeza, Romanelli, José Maria Correia, diversas pessoas do MDB foram lá ver a gravação na sala de TV, de VT, lá da televisão. Viram a gravação na sexta-feira. O grupo do Jaime Lerner, o candidato do Jaime Lerner, teve conhecimento dessa gravação, que ia ao ar na segunda-feira, meio-dia, dia 4 de novembro. A eleição era dia 15 de novembro. Dia 4 de novembro. Aí nós chamaram o Nascimento e cantaram o Nascimento, para que ele retirasse aquela gravação. Nascimento veio me procurar, meio preocupado. No domingo de manhã eu estava na televisão, fui procurado com o próprio Martinez, junto com o doutor Osman de Oliveira, chegou o doutor Osman de Oliveira, chegou o Eduardo Pacione, que se me falha a memória, o nome do rapaz, chegou também, junto com o Nascimento, querendo conversar comigo, para que eu retirasse a gravação, não colocasse no ar a gravação. Eu disse que não aceitava isso de forma nenhuma, a gravação estava pronta e tinha que ser colocada ao ar. O próprio Martinez estava junto. Essa história é uma história muito interessante para ser contada para a história política do Paraná. Não aceitei isto. Houve ameaças, telefonaram para minha casa, me ameaçando, quiseram me comprar, fizeram de tudo para que eu retirasse. Conversei com o Nascimento. Nascimento, o que você acha de tudo isso? Não, eu só retiro a gravação, Silvio, se você determinar que eu retiro. Senão, não retiro a gravação. Senão, ela vai para o ar, a gravação. Combinado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos esperar, porque eles entraram com um recurso no Tribunal Regional Eleitoral pedindo para não deixar ir ao ar a gravação. Você, então, fica comigo até segunda-feira, à meio-dia. Se por acaso não for ao ar, proibir a gravação de ir ao ar, você então vai ao vivo. Combinado. Ele foi muito sério, muito decente comigo. Na segunda-feira, Joaquim Severino Nascimento fica do meu lado. Às 11h30 da manhã, chega um telex com uma liminar determinando que se segurasse a gravação. Nós fomos ao ar. Fomos ao ar e mostramos a gravação. Vocês vão ver. Logo em seguida da minha fala, agora, vocês vão ver a gravação essa que foi feita ao vivo na segunda-feira, dia 4 de novembro. Muito bem. Daqui a pouco, logo mais, vocês vão ver. O que aconteceu? O Joaquim Nascimento já tinha sido um pouco cantado pelo Jaime Lerner, então ao vivo ele já não atacou tanto como atacou o Jaime Lerner. Foi mais moderado, procurou atacar mais o Saul Raiz e responsabilizar mais o Saul Raiz do que o Jaime Lerner. Mas mesmo assim ele contou muita verdade o que acontecia no comitê Jaime Lerner. E vocês vão ver esse programa que nós fizemos, a honestidade do Nuevo Babi, a nossa coragem de fazer um programa como nós fizemos, um programa sério, mostrando à população a coisa correta que existia.
Nós mostramos tudo isso naquela oportunidade, na quarta escola. O que o MDB fez? O MDB pegou aquele programa e jogou no ar à noite. Jogou no ar à noite. Do horário gratuito do TRE. Vocês vão ver também uma coisa interessante, que logo depois desse programa, vão ver 3 testemunhos. Norton Macedo, Algaci Túlio e Jaime Lerner, que vieram à televisão no horário gratuito deles para contestar o Joaquim Severino Nascimento. Quer dizer, então houve reação. Eles sentiram o peso das denúncias feitas pelo Joaquim Severino Nascimento contra o Jaime Lerner. Eles sentiram essa reação. Queriam perder a eleição por causa disso. E vieram ao ar. Vocês vão ver tudo isso. E para guardar isso para a história política de Curitiba. É importante essa reação. Passou o programa gravado que nós fizemos ao ar, nós fomos chamados para a Polícia Federal, Babi e eu. Fomos para a Polícia Federal, levados para a Polícia Federal, fomos fichados, qualificados, fotografados e processados. Fomos processados pelo senhor Jaime Lerner. O advogado do Jaime Lerner foi Giovanni Gionedes que nos processou. E um fato interessante também, e o delegado da Polícia Federal, que naquela época, nos qualificou, nos nossos depoimentos, inclusive, tem até o cartão dele aqui comigo, Reginaldo Silva Araújo, está aqui. Ele, em 94, foi nomeado assessor do governador Jaime Lerner. Vejam só. O jornal, a Gazeta do Povo, diversos jornais publicaram que houve inquérito, que nós somos indiciados, os jornalistas Nuevo Barba e Silvio Sebastião foram indiciados, e que nós estaremos sujeitos a uma penalidade de 3 a 6 anos de prisão. Nós fomos processados, Nuevo Barba e Silvio Sebastião. Eu pergunto, e Roberto Requião fez alguma coisa por nós? Nada. Simplesmente nada. Nem o advogado ele arrumou. Aliás, quem nos arrumou advogado foi o governador José Richa, que foi arrumar um advogado para nos defender. Esse processo foi arquivado por falta de provas e Roberto Requião ganhou a eleição por perto de 20 mil votos, diferença de Jaime Lerner. Essa é uma história muito importante para ser contada. É um relato importante para Curitiba e o Paraná tomar conhecimento. Agora, vamos ver a gravação desse programa ao vivo do dia 4 de novembro de 1985, com um relato fiel de tudo que aconteceu, da história real contada por um jornalista que era o coordenador da campanha do Jaime Lerner, o senhor Joaquim Zeferino do Nascimento. De uma gravação aqui feita fazendo determinada denúncia. Ao longo de todos esses dias nós informamos a população curitibana e paranaense que íamos nesse programa prestar esclarecimentos com base em informações de um ex-coordenador da campanha do senhor Jaime Lerner. Em razão das chamadas feitas, o grupo do senhor Jaime Lerner foi à Justiça Eleitoral, através de recurso, para que não levássemos ao ar a gravação feita. Logicamente, temerosos das verdades que aquela gravação contém. Eu já disse várias vezes aqui, quem não quer ouvir verdades no mundo político não seja candidato. Quem teme o debate político também não seja candidato. Quem não enfrenta o povo peito aberto, não seja candidato. Porque essa mentira do cumprimento forçado, no final do terminal, essa mentira de que eu estou com o povo, meu coraçãozinho, minha borboletinha está com o povo, isso tudo é uma fajutice. Isso tudo é uma mentira. Pois bem, eles foram à Justiça Eleitoral pedindo, através de recurso, que não levássemos ao ar a gravação feita com o senhor Joaquim Zeferino Nascimento.
ex-coordenador dos comitês de núcleos de bairros da campanha do Sr. Jaime Lerner. Recebemos pela manhã um telex da Justiça Eleitoral dizendo o seguinte: considerando o início da prova produzida no sentido de que Joaquim Severino Nascimento teve manifestado desejo para que a gravação não fosse mais levada ao ar, o que é uma mentira, informar o Tribunal Regional Eleitoral, mentiram para o Tribunal, não aconteceu isso. Considerando o teor das chamadas objetos da fita e anexos divulgadas pelo Canal 6, revelando possível cunho político, e propaganda partidária no conteúdo da entrevista, considerando que nos termos do artigo 1º da resolução número 12.288, de 10 de 9 de 85, do Colégio do Tribunal Superior Eleitoral, ficam vedadas as propagandas eleitorais fora do horário exclusivo e gratuito, propaganda, considerando que este egrégio Tribunal da Representação número 8867, de 85, o relator, o doutor Ivan Jorge Cury, já determinou ao Canal 6 de televisão que se abstivesse de comentários políticos fora dos horários previstos pela legislação eleitoral. Nós somos uma empresa de comunicação social. Há que se entender que não vivemos mais sob o jugo de AI-5 da legislação esdrúxula que predominou nesse país 20 anos. Considerando que o direito à livre informação e divulgação em época eleitoral está sujeito aos estritos termos da legislação específica ora vigente, ora, meu Deus do céu, querem voltar tudo? Este é o recurso? Querem voltar tudo ao período negro desse país? Querem voltar à opressão, à pressão, a tudo? Para a nossa Curitiba, para as capitais desse país? Ademais, e segue o telex número 229, converso em diligência o processo, determinando a intimação do referido Joaquim Zeferino Nascimento para prestar depoimento perante este tribunal no mesmo prazo, sem prejuízo de outras provas que possam ser produzidas pelo requerente. Ele faz a denúncia. Ele faz a denúncia de que forjaram, fabricaram no comitê do Sr. Jaime Lerner aquela panfletagem enorme acusando Roberto Requião de comunista. Ele diz que no mesmo comitê do Sr. Jaime Lerner fabricaram aquela panfletagem odienta, como se vivêssemos ainda nos guetos da Guerra Mundial, nos guetos onde milhares de judeus foram massacrados e mortos. Querem impor isso na sociedade curitibana moderna de hoje. E eles fabricaram lá dentro. O senhor Saul Raiz, o senhor Jaime Lerner, ambos judeus coniventes. Isso é política? Pois bem, nós não vamos levar ao ar a gravação. Nós vamos entrevistar nesse instante o senhor Joaquim Zeferino Nascimento, aqui ao nosso lado, porque ele é um profissional. Na gravação ele disse, ele é um profissional da comunicação, ele é um homem de respeito, é um homem digno. E ele diz aqui, como disse no comitê do Sr. Jaime Lerner, a acusação que fez. E por que ele está? Por que ele agiu assim? Por que você agiu assim, Joaquim Nascimento? Senhores, principalmente meus colegas jornalistas, a denúncia que o tribunal pediu suspensão está gravada. A qualquer momento ela virá. Agora, o meu direito de cidadão e de jornalista não é um direito eleitoral, é um direito profissional, é um direito que eu faço questão de exercer e vou começar exercendo da mesma forma que fiz com vocês, dizendo que tenho pelo senhor Jaime Lerner o máximo respeito, que eu o admiro e que ele é, dentro da campanha, um dos poucos informados do que realmente acontece na sua campanha. E quero repetir que quem comanda a campanha de Jaime Lerner, um cidadão decente, honesto e trabalhador que é Jaime Lerner, é o senhor Saul Raiz, e que o faz de forma truculenta, de forma antiliberal,
de forma totalitária. Talvez mesmo então agora, já que querem me prensar, produto do período em que viveu com mando. Eu reafirmo que os pequenos, os simples, os humildes menores do Comitê Central de Jaime Lerner foram postos para fora por ordem de Saul Raiz como se fossem párias da sociedade, como se fossem elementos do menor valor possível. Depois que este homem, Dr. Saul Raiz, assentou-se e abancou-se no comando da campanha, com uma pasta de dinheiro ao lado e dizendo: mando porque trouxe o dinheiro para a campanha, tudo passou a ser colocado como se todos aqueles elementos que por 2 meses, por 60, 70 dias, davam lá na Vila das Oficinas, na Vila Barbante, no Tutuquara, no Xaxim, onde quer que fosse, o seu trabalho, ou ali dentro do comitê, a sua colaboração, passaram a ser fechados de ladrões, de incompetentes, de espiões do Requião, de espiões pagos por um outro partido, porque há com ele a sinistrose da espionagem, quando na verdade ali havia gente normal de todas as campanhas roubadas. Gente que trabalha com aquela normalidade, às vezes até com a incompetência natural de quem lá está. Eu não. Eu sou um operário de campanha, digo, mas exijo para mim o respeito que sempre tive e que continuo tendo à figura, para mim, impoluta do Jaime Lerner. Mas não concordo com a direção da campanha, principalmente pelo que vem fazendo, pelo atrabiliário que é, pelas formas que tem de, ao bel prazer de qualquer um maior, pegar um menor e botar para a rua, como se fosse uma peça inútil, que nada tivesse dado de si, de alma, de coração, e que não tivesse prestado um serviço a uma campanha desse tipo. Acuso mais uma vez o senhor Saul Raiz de ser o capitão-mor desta campanha, o responsável por todos os erros que ela vem cometendo. Ele e o senhor Mário Celso Petralha, que é o arrecadador de fundos coercitivamente na cidade industrial. E deixe de fazer algumas denúncias, porque me sobram ainda, apesar das ofensas da nota publicada na Gazeta do Povo, princípios éticos e princípios morais, que aquilo que não me foi dito na condição de jornalista, eu ainda devo manter. Mas, colocado nessa posição, não aceito a pecha que eles distribuíram sobre 70, 80 ou 100 pessoas que foram colocadas na rua e que não têm a capacidade que felizmente eu tenho de ter amigos e de ter um sindicato dos jornalistas que há de me cobrir, porque sabe que eu estou dando uma entrevista não eleitoral, sobre fatos, sobre denúncias pelas quais eu respondo. Jornalista Joaquim Nascimento, primeiro eu quero aproveitar e contar ao povo do Paraná, de Curitiba e do Paraná, os fatos. Na sexta-feira, nós gravamos aqui um programa, O Repórter, para vir ao ar hoje, a meio-dia. Gravamos pelas dificuldades normais, que é de um programa desse quilate. No sábado, no domingo, ontem, nós somos procurados, o senhor Saul Raiz telefonou para o diretor da televisão, veio, mandou emissário aqui conversar conosco, pressões, ligaram para minha casa, e uma série de pedidos e mais pedidos para não ir ao ar este programa. Muito bem. Se o senhor jornalista Joaquim Nascimento mentiu no programa, é fácil, apenas depois entrar com processo. Agora, se ele disse a verdade, o recurso então é esse que fizeram agora. Tirar do ar. Tira simplesmente do ar. E não deixa o povo ver e ouvir a palavra do homem que está aqui, que é um jornalista que falou o que ele quis falar num programa livre que nós estamos na época da liberdade. Não admitimos, como disse no Evo Babi, não admitimos de forma nenhuma esse tipo de pressão. Nós, principalmente, que presidimos o MDB de Curitiba por quase 10 anos, na época da ditadura, na época difícil aqui em Curitiba, e nunca nos tiraram a palavra. Nunca andamos em praça pública, fomos da televisão, a não ser com a Lei Falcão.
Mas com a Lei Falcão, em 76, nós montamos um caminhão com a televisão do povo e fomos às praças públicas falar com o povo. E nunca nos tiraram esse direito. Hoje tiraram. Mas o povo de Curitiba vai saber a verdade, porque isto é medo da verdade. Ninguém deve ter medo da verdade. Jornalista Joaquim Nascimento, vou lhe fazer uma pergunta. Soltaram aqui em Curitiba uns panfletos dizendo o Requião é comunista, com o símbolo em vermelho da foice e o martelo, em porta de igreja, dizendo que o senhor Roberto Requião, candidato do PMDB, era comunista. Esses panfletos saíram da onde, por quem, como, de que forma, senhor jornalista Joaquim Nascimento? A verdade. A verdade. Esses panfletos saíram de dentro do comitê, por ordens superiores. Deixe que eu faça mais uma vez a colocação. Sem conhecimento do Jaime. Mas saíram e foram impressos na cidade de Londrina, na Gráfica Leal. Sobre isso recai um processo contra mim. Porque eles não tiveram, os detentores maiores da campanha, a dignidade sequer de me oferecer um advogado. Mas saíram de lá, e a ordem via de cima, e em cima mora o Saul. Quero ainda, se você me permite, Silvio Sebastiani e Bárbara, dizer que quando vim fazer aquela gravação, o único entendimento que tivemos, e vocês são os testemunhos, foi o seguinte: vocês perguntam como querem, eu respondo como quero. E premissa inicial, de que eu mantinha pelo senhor Jaime Lerner uma posição de simpatia e de respeito, mas que haviam denúncias sérias a serem feitas na campanha e que eu as faria, porque já disse a eles na campanha que daquele momento em diante, em que não era mais um profissional, um operário de campanha, eu voltava à minha condição profissional de jornalista. E isso foi dito na presença de 30 a 40 pessoas numa reunião, Bárbara. Estudo, o acordo foi esse, combinado foi esse. Agimos pura e simplesmente como profissionais, como jornalistas, dentro de uma campanha política que é notícia. Querer, por uma legislação arbitrária, dizer que não existe notícia numa campanha política é o fim. Então vamos voltar tudo. Fecha jornais, então, fecha jornais, fecha rádios, fecha tudo e põe Newton Cruz lá em cima no lugar de Sarney. Para que então trabalhar? Para que ser profissional da comunicação? Para que não informar o povo? Por que esconder as coisas? Por que fabricar na negritude as acusações, as fechas, as invenções, as agressões a todo mundo? Para que isso? Nós temos que aprender nesse país a fazer campanha política alta, com respeito, com dignidade, sem ofensas, que cada um não tenha que se preocupar em vir aos vídeos e acusar pura e simplesmente e não dizer nada do que pretende fazer. Isso não pode existir mais num país que está em abertura política, em abertura democrática. Mas Joaquim Nascimento tem um outro detalhe. Você falou onde foi impressa aquela acusação, aquela panfletagem que correu, foi distribuída aos milhares por Curitiba, acusando Roberto Requião de comunista. Mas tem um outro detalhe, também surgiu uma ofensa também maior, aquilo que eu disse no começo, uma ofensa a toda uma comunidade judaica que prezamos, que admiramos por sua luta, por tudo. Não podia jamais ocorrer uma coisa dessa. Da onde partiu também a acusação a Roberto Requião de que ele era contra os judeus. Essa panfletagem eu tive conhecimento dela. A ela nós nos recusamos. Inicialmente porque já agimos pressupostamente em nome do Jaime. Porque o Jaime não a permitiria de forma nenhuma. Ele nunca permitiria uma panfletagem daquela. Fosse ela com a finalidade de unir os seus compatriotas, fosse ela com a finalidade de facilitar a angariação de recursos, fosse ela com qualquer finalidade, ele não a permitiria. Então, nesta, não passou por mim, porque de início eu disse, isto não. Há panfletagens grosseiras na campanha, tanto do nosso lado como do lado do Requião. Mas desse lado,
Esta não haverá, porque eu sei, a princípio, que ela ofende o sentido moral e religioso do Jaime, mas não ofende o princípio moral e religioso de alguns dos comandantes da sua campanha, que a mandaram fazer. Agora, que situação fica o homem subalterno que eu era, diante disso, tendo que tomar atitudes? Fica assim, fica exposto a ser colocado fora da campanha, porque não cumpriu determinadas ordens. Ordens desse tipo, por dinheiro nenhum, nem sequer vocês que são jornalistas cumpririam determinação da direção da emissora, porque nós, funcionários, nós, jornalistas, temos um código de ética. E nós, políticos, também profissionais, vejam bem, profissionais no sentido da execução profissional da campanha, não perdemos a ética. Não somos escravos nem subservientes. Somos colaboradores, participamos de decisão e de execuções. E dessas eu não quis participar. Como da outra, eu assumi a responsabilidade de ter passado pela minha mão. Agora, a informação, que eu saia um pouco desse assunto, a informação inicial que veio é de que eu houvera manifestado a decisão de que não fosse para o ar a minha entrevista. Não foi isso. Testemunhas são vocês. Eu compareci junto com elementos à direção desta emissora e disse: se houver um acordo de cavalheiros em que não vá para o ar, eu dou como parte e última das partes a minha anuência. Mas muito cuidado, vocês da emissora, para não pensar que eu os usei para achacar a campanha de Jaime Lerner. Porque em que situação fico eu? Que venho aqui com você, que é meu colega, lhe peço uma entrevista, que pedi não seja no horário eleitoral, porque não sou parte da campanha de Requião. Não sou parte. Sou ainda parte intimamente da campanha de Jaime. Pedi a vocês que me dessem o espaço de colega, de jornalista, adventício que sou, mas vocês me deram. De repente, chegam aqui e dizem: ele quer que saia. Isso vai conotar um novo arrego. E eu não sou de arrego. Eu sou de posições firmadas. Portanto, a minha posição está bem clara. Se estou repetindo aqui algumas das denúncias, é porque tenho outras, e muito mais graves, e muito mais sérias, e que não as faço por um critério ético. Eu tenho com vocês o compromisso de jornalista, que é muito maior do que com a direção da própria emissora, que é minha amiga e que me conhece. Eu só quero lembrar agora, os senhores telespectadores, os senhores, principalmente o jovem que deve receber o visto muito bem. Principalmente jovem, daí a grande prova, quer dizer, dentro do comitê do senhor Jaime Lerner, eles soltaram folhetos dizendo contra os judeus, para logicamente sentir que outros candidatos, talvez até o seu próprio Requião, que tenha feito isso para criar um problema dentro da religião, dentro da mesma raça. Isto é de uma seriedade muito grande, é muito sério isto. Eu não sei como é que ficam esses homens. Vamos ver. Agora, vou fazer uma pergunta para o senhor, que essa pergunta, jornalista Joaquim Nascimento, poderá ser feita logo após a resposta, logo após o nosso intervalo, que nós vamos ter agora o comercial. Eu faço a pergunta: aquelas faixas que foram colocadas também, que dizia assim, a foice, o martelo e Requião, aquelas faixas colocadas nas outras, até do inquérito policial na Polícia Federal. Existe inquérito na Polícia Federal, o senhor foi intimado, vai ser intimado, o senhor tem conhecimento, alguma coisa da colocação dessas faixas, se foi feita também dentro do Comitê Jaime Lerner? Aos nossos comerciais, nós já voltamos com a resposta do senhor jornalista Joaquim Nascimento. Joaquim Nascimento está com a resposta. Há inquérito na Polícia Federal, quem colocou aquelas faixas? Há um inquérito na Polícia Federal. Eu fui noticiado disso. E fui noticiado de que eu deveria depor. Vou depor. Vou dizer que as faixas saíram de um comitê. E que foi do nosso. Porque foi. Porque entenderam que assim devia ser feito. Mas colocaram de início os portadores das faixas, os seguradores das faixas da Polícia Federal.
Não, quem tem que ir para a Polícia Federal tem que ser no mínimo do meu nível para cima. Mas quando chegar em mim, eu vou chegar no nível maior dos responsáveis. Como vai se continuar nesse país a mandar alguém segurar a faixa e depois ele ser o processado? Não. Há que ter responsabilidade. Até na gravação feita, você esteve aqui presente com Dona Wanda e o motorista daquele do Heitor. E o Heitor disse aqui que recebia ordem de mim. Certo, a Dona Wanda também. E eu vou responder que recebiam ordem de mim, mas que eu recebia ordem de quem? E vou dizer, e digo mesmo, repito aos senhores, a campanha do meu amigo, do grande cidadão, para mim, desculpem vocês, Jaime Lerner, está cometendo erros à sua revelia. Porque quando há uma macro-campanha, quando ela cresce demais, assumem vários homens que vão ali destilar os seus ódios, às vezes os seus rancores de derrota. E esses homens eu não posso concordar com eles. E não concordei. E um deles, na grande fase de decisões, na fase maior, do grau maior de recursos, nada mais é que o senhor Saul Raiz. Por quê? Porque tem como arrumar o dinheiro. E impôs sobre mim esse dinheiro, e se me permitam, colegas, por um fato que eu considero ofensivo a nós jornalistas, porque me viram conversando na boca maldita, território livre de Curitiba, como é território livre de São Paulo, São Francisco, o Lago de São Francisco, me viram conversando com Fuad Nakhl, com Nassib Jabbour e com o senador Álvaro Dias. Gente, meu adversário de hoje, de muito tempo. E que crime existe em você, Silvio? Quer conduzir até com quem você deve conversar. Até a não a ser postura de quem eu devo falar. nem só enganar o eleitor. Estão tirando até uma gravação do ar, da verdade, até isso estão tirando, Nascimento. Tenha paciência. Se amanhã você for visto conversando com um colega da Globo, será que você está passando a pauta de reportagem da sua emissora para a Globo? Será isto? Ou eu sou um cidadão que, porque trabalha, sou policiado na convivência que eu tenho? O senhor Nassib Jabbour é meu amigo de 40 anos. O senhor Fuad Nakhl de outros tantos anos. O senador Álvaro Dias, eu o conheço. Eu sou seu adversário e ele meu. Nunca estivemos juntos numa campanha. Agora, Joaquim Nascimento, você vai me perdoar. Eu acho que se pode ter as suas razões particulares de admiração pelo senhor Jaime Lerner. Mas dentro de tudo que você está dizendo, dentro daquilo tudo que você está expondo, eu sinceramente não acredito que ele desconhecesse o que acontece dentro do comitê, porque aí seria o fim. Então ele é pau mandado, é o quê nessa campanha? É um homem que é omisso desse jeito, não pode nem dirigir um município, quer dizer, não há condições para isso. Quer dizer, não pode dirigir um comitê. E não deixa acontecer tudo, não sabe de nada, então dentro de uma prefeitura, dentro do governo, dentro da república, então é o fim do mundo. Eu acho, penso assim. Um momentinho só que você já volta com a resposta, nós vamos começar e já voltamos. Joaquim Nascimento. Eu reitero a minha posição. Eu reitero que o Jaime não tem conhecimento das coisas mal feitas que são feitas em seu nome pela sua campanha. Agora, que elas são feitas, eu reafirmo aqui. Agora, nada vai me fazer crer que a figura daquele cidadão esteja misturada com certas atitudes que não são do seu caráter nem da sua formação. Agora, quanto a vir à televisão com o pedido jornalístico que eu fiz a vocês e com um certo aval da direção da emissora que me conhece, porque fui contra o Martinez, trabalhei contra ele e sempre obtive dele o máximo do respeito, a convivência e o diálogo, porque são cidadãos livres, são cidadãos que pelo menos têm o preceito inicial da liberdade, que é respeitar a liberdade do terceiro.
Agora, não admito terminar uma campanha, porque na boca maldita, onde é dito e pregado em todo esse Brasil, que se reúnem todos os adversários e discutem todos os assuntos, seja um homem de campanha fechado e impedido de continuar na campanha, porque teve esse comportamento, porque reviu amigos e conhecidos, porque dialogou e discutiu. Isso não. Ou eu tenho que rasgar minha carteira de jornalista. Eu quero falar novamente sobre o assunto. Eu acho que é importante isso tudo que nós estamos fazendo. São 630 mil eleitores em Curitiba que vão votar agora no dia 15 de novembro. Eles têm que saber de tudo que acontece. E nós estamos aqui para contar. Um exemplo vou dar agora, que amanhã eu vou mostrar. E eu vi uma propaganda do senhor Jaime Lerner dizendo que ele construiu a rodoferroviária. Vi outra propaganda do senhor Paulo Pimentel dizendo que ele construiu a rodoferroviária. Amanhã eu vou trazer as duas aqui para o senhor, para a senhora, para o jovem ler, ver direitinho essa propaganda. Vou trazer amanhã aqui, no programa Repórter Meio-Dia. Muito bem, como nós só temos uma rodoferroviária, não temos duas. Alguém está mentindo. Ou o senhor Jaime Lerner está mentindo, ou o senhor Paulo Pimentel está mentindo. Porque o senhor Paulo Pimentel foi governador de 65 a 70. E o senhor Jaime Lerner foi prefeito de Curitiba de 71 a 75, depois voltou em 79 e foi até 82. De forma nem juntos eles não estiveram. Quer dizer, alguém está mentindo para o povo. E o povo não pode aceitar isso. E nós estamos aqui para saber e trazer e levar ao povo, ao eleitor, o esclarecimento nesse sentido. Com a palavra eu vou deixar para os dois candidatos, que eles têm que dizer quem está mentindo. Que o povo não pode ouvir mais mentira, está cansado de mentira. Mas eu quero falar com o jornalista Nascimento. Nascimento, você falou também de recursos que tinha um homem chamado Érico, não me recordo o nome, o sobrenome, de que ele trazia dinheiros para escrever o Shopping Miller. Você podia dizer alguma coisa sobre isso? Não posso dizer que esse cidadão apareceu no comitê pretendendo também dar algumas ordens e algumas conotações e algumas direções políticas. E que passou no caixa e deixou 100 milhões de cruzeiros. E disse que traria mais 900 para inteirar 1 bilhão. Depois desapareceu. Como é o nome dele? Érico Morbe. Em nome de quem que ele passou lá e entregou esses 100 milhões? Disse ele que era uma arrecadação do Shopping Center, Shopping Miller. Muito bem. Joaquim Nascimento, você gostaria de acrescentar alguma coisa rapidamente? Eu gostaria de acrescentar a vocês, meus colegas, um agradecimento. Porque vocês, muito mais do que o fato político, e também pelo fato político pela denúncia, souberam acolher um colega, jornalista, profissional, que vinha sendo ultrajado na sua função, que vinha sendo ofendido por um cidadão preconceituoso, que foi o senhor Saul Raiz, e que, por ter recebido a importância de 50 a 100 ou 100 e poucos milhões de uma empresa de Londrina que exigia que o cidadão jornalista fulano de tal fosse afastado da campanha, trocou os minguados milhões que vieram de Londrina pela minha presença, pelo meu trabalho, pela minha dignidade. E se necessário for, direi o nome da empresa, a conta que veio o banco. Porque não é assim que se age. Agora, agradeço à Tribuna Livre do Jornalismo, porque essa é independente da posição política. Eu nunca disse aqui que sou Requião, que sou MDB. Não o sou. Eu continuo, Jaime. Mas vocês me permitiram continuar livre e continuar jornalista. Muito obrigado a vocês e à direção dos matinês, que souberam respeitar um adversário como eu. Adversário de longa data, mas souberam dar a mim mais prestígio, mais dignidade, mais decência do que há aqueles aos quais eu emprestei o meu trabalho, a minha inteligência, a minha dedicação e o meu amor à causa, que eu estou defendendo aqui agora. Bem, Joaquim Nascimento, eu acho que nós três prestamos um grande papel ao aprimoramento político, no mínimo. Aprimoramento político que deve existir nesse país. Nós não podemos pretender transformar esse país ou a política naquela coisa tradicional latino-americana de levar ao caos tudo. Há que existir um aprimoramento. Há que se fazer política com decência. Isto tem que ser. Eu acho que nós devemos, apesar dos pesares, apesar de terem mentido para o Tribunal Regional Eleitoral, baseado em cuja mentira, eles nos mandou esse telex.
Acho que eles mentiram. Mentiram até ao Tribunal Regional Eleitoral. Mas nós somos independentes. Nós achamos que um basta foi dado na história política desse país. Acabou a negritude. Acabou o período negro. Acabou. Por fim, temos que reconhecer isso e levar avante. E trabalhar em favor da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, com decência e honestidade. Políticos agindo com honestidade. Chega de mentira. Fizemos o nosso papel. Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Joaquim Nascimento, muito obrigado. Para através dele atingir o candidato Jaime Lerner, seria no mínimo grotesca e ridícula. Infelizmente, neste final de campanha, os nossos adversários fizeram com que a campanha caísse a este nível. Não usaremos as mesmas armas dele. A leviandade o povo julgará nos próximos dias. O crime, a injúria, a calúnia, a justiça punirá, através da ação que Saul Raiz acaba de propor perante os órgãos da justiça, através do seu advogado, o professor René Dotti. Foi vítima de um estelionatário. E ontem, neste horário, prometi que falaria sobre este elemento, não como vereador, mas como repórter policial. Seu nome é Joaquim Zeferino Nascimento e acoberta sua atividade criminosa sob o título de jornalista e profissional de campanha política. Este estelionatário marginal foi infiltrado no nosso comitê de campanha com o propósito, agora comprovado, de implodir a vitoriosa campanha do coração curitibano. Desviou nosso material de campanha, acobertou a emissão de cheques sem fundos, além de roubar milhares de camisetas que foram entregues ao adversário para arruaças no dia da eleição. As provas nós estamos entregando à polícia. E este mesmo elemento, com serviços prestados ao grupo Simeão, responsável por atrocidades no estado do Maranhão, revela agora sua verdadeira face criminosa. Apanhado em flagrante, foi escorraçado da nossa vitoriosa campanha. E voltou para onde? Voltou para seus verdadeiros patrões. O escritório jurídico do advogado criminalística Osmando Oliveira foi contratado pelo grupo Pro-Jaime Lerner. E a responsabilização criminal já foi encaminhada à polícia para a competente abertura de um inquérito. Reduzindo assim as mentiras veiculadas por Joaquim Zeferino Nascimento a mais um caso de polícia. E que não faço acusações aos nossos adversários, mas as acusações do candidato Roberto Requião ao Dr. Saul Raiz, inverídicas e irresponsáveis, demonstram uma deformação de caráter perigosa que deve ser analisada e meditada pelo povo de Curitiba.